Direto da redação. Na cidade de São Fidélis, cidade poema, vai ser consumada a primeira cassação de um prefeito na Câmara de Vereadores. Vai ser a primeira cassação na história de São Fidélis. O prefeito Amarildo Alcântara, ele vai ser cassado pela Câmara de Vereadores amanhã. E provavelmente por unanimidade ao julgar por toda a série de decisões dos vereadores com relação ao que está sendo imputado a ele no âmbito do Legislativo. O Amarildo, ele é investigado por uma comissão parlamentar de inquérito que levantou fortes indícios ali de provas, fortes indícios de corrupção envolvendo desvios de dinheiro do Fundo de Previdência dos Servidores, o Fundão. Esses desvios, eles passam de 3 milhões de reais. E o dinheiro era desviado da seguinte forma: ele saía do fundo, ia para a conta de funcionários, depois repassado para parentes do prefeito. E o fundão de São Fidélis está praticamente quebrado. E essas provas levantadas pela CPI e também pela comissão processante, algumas dessas provas elas foram até compartilhadas, elas demonstraram responsabilidades do prefeito Amarildo Alcântara. E amanhã vai ser lido, já temos aqui o relatório da comissão processante, eu já tenho um relatório aqui, é pela cassação, por unanimidade, os integrantes dessa comissão processante pedem a cassação do mandato do prefeito Amarildo Alcântara. E a comissão parlamentar de inquérito também, os relatórios que estão chegando, vai demonstrando também o envolvimento direto do prefeito e de seus familiares com que se evidenciou lá em relação ao fundão. O advogado Eduardo Ferraz, o escritório de advocacia dele deu uma assessoria técnica aos vereadores que integram essa comissão processante. O prefeito Amarildo Alcântara, no decurso das investigações, ele tentou por meio judicial, tentou assim por diversas formas, inviabilizar o prosseguimento das investigações. Ele entrou com mandado de segurança, arguindo que tinha direito de defesa sendo afetado, que ele estava enfrentando ali obstáculos que afrontavam o direito constitucional dele. Ele arguiu, entre outras coisas, que tinha um vereador que fazia parte da comissão parlamentar de inquérito e passou a fazer parte da comissão processante, passou a cobrar que não havia isenção por parte de vereador que estava investigando ele. E o advogado Eduardo Ferraz, ele explica o seguinte, que são ritos distintos. O magistrado, ao julgar alguém, ele tem que seguir um rito, ele tem que ser isento, ele tem que ter isenção ideológica, partidária, sem nada. Nada disso. O mesmo rito não se deve exigir de um parlamento, onde o vereador tem o parlamentar, onde o parlamentar, o mesmo não se deve exigir sobre o parlamento, onde o parlamentar, ele pode julgar ali de acordo com as suas convicções ideológicas, com as suas, né? Então o rito não é exatamente o mesmo. O que se exige são os seguintes: elementos de convicção suficientes e garantia do amplo direito de defesa. Aí, tanto no judiciário quanto no legislativo, se há um rito, se há uma investigação, se há uma comissão parlamentar de inquérito, uma comissão processante e há um julgamento, as provas devem ser robustas e o acusado ele deve ter o direito de defesa. Mas o Eduardo Ferraz, que é o advogado, ele explica. Está no ponto aí o Eduardo Ferraz, o advogado? Por favor. Olá, São Fidélis, a nossa querida cidade poema, está passando por uma turbulência institucional em decorrência do processo de cassação instaurado pela Câmara Municipal em face do prefeito pelos chamados crimes de responsabilidade que são previstos no Decreto-Lei 201 de 67, que é uma norma pouco conhecida da maioria das pessoas e que é responsável por reger todo esse procedimento. Uma das coisas que mais causa dúvida é como será a atuação dos parlamentares, dos vereadores, que nesse caso se transmudam em julgadores, e também sobre a questão do cerceamento ao direito de defesa, quando a comissão indefere um pedido do prefeito. Vamos sanar essas questões aqui muito rapidamente. O chamado cerceamento ao direito de defesa
quando o prefeito formula algum pedido e a comissão processante nega, indefere, por entender que aquele pedido não guarda relação ou pertinência temática com o foco do que a gente chama de instrução processual, é normal que sejam judicializadas essas questões todas. Bem, o Poder Judiciário, nesse caso, tem uma cognição muito restrita. Se a decisão da comissão processante for fundamentada, não há como o Poder Judiciário substituir essa decisão por uma compreensão diferente. Apenas é preciso olhar se a decisão é fundamentada ou não. Portanto, se a decisão for fundamentada, o fundamento não poderá ser alterado pelo Poder Judiciário. Esse é um ponto muito importante. A outra questão muito importante diz respeito à imparcialidade ou parcialidade do vereador que vai julgar ou que vai funcionar como integrante da comissão processante. Bem, é preciso assentar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que as hipóteses de suspeição, impedimento, que devem proteger a imparcialidade plena do julgador na esfera do processo judicial comum inerente ao Poder Judiciário, não se aplica à esfera parlamentar. E eu quero ler para vocês dois trechos de julgamento muito importantes do Supremo Tribunal Federal, muito interessantes e que servirão de base para que vocês possam pesquisar melhor sobre essa matéria no site do Supremo Tribunal Federal. Eu quero começar por aquele precedente do Supremo Tribunal Federal, que é um farol norteador para compreender todo esse tema a respeito do impeachment ou da cassação do chefe do Poder Executivo. Eu me refiro à ADPF 378, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, que tratou do caso da presidenta Dilma Rousseff no impeachment de 2015. Disse o relator do acórdão: a diferença de disciplina se justifica de todo modo pela distinção entre magistrados, dos quais se deve exigir plena imparcialidade, e parlamentares, que podem exercer suas funções, inclusive de fiscalização e julgamento, com base em suas convicções político-partidárias, devendo buscar a realização da vontade dos representados. E também do ministro Gilmar Mendes, no mandado de segurança 37115, na mesma direção. Portanto, eu concluo que pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que pode ser pesquisada pela internet por qualquer interessado, a qualquer hora do dia, você vai descobrir que o cerceamento ao direito de defesa nesse tipo de processo, por conta de eventual indeferimento de algum pedido do prefeito ou do presidente da República ou do governador de estado, ele realmente tem cognição muito restrita no âmbito do Poder Judiciário. E também a questão da parcialidade de algum parlamentar que tenha funcionado em etapas anteriores na qualidade de investigador, fiscalizador, ou até mesmo aquele parlamentar que é o opositor ferrenho do chefe do Poder Executivo. Nada disso, é capaz de afastá-lo da condição de julgador por conta das características desse processo de cassação, que é eminentemente político. Em suma, todos os argumentos do Amarildo ali para derrubar esse processo que tramitou na Câmara, segundo o advogado Eduardo Ferraz, eles caem por terra diante dos julgados do Supremo Tribunal Federal, diante da legislação, diante de todas as normas que regem a instituição de uma CPI e de uma comissão processante. Então, Amarildo, são os últimos dias de Pompeia e ainda que você busque amparo na justiça, dificilmente você volta.